A graça e a paz do Senhor Jesus. As pessoas desenvolveram muitos tipos de saudações ao longo do tempo. Por exemplo, na década de 60 e 70 nós tivemos o famoso paz e amor, que se espalhou pela juventude. A própria arte, o próprio cinema criou a saudação para mostrar uma atmosfera futura de tranquilidade, vida longa e próspera. Mas na verdade, na vida cristã, nós temos a nossa própria saudação. E eu comecei esse vídeo usando exatamente esse termo, graça e paz. O curioso é que popularizou-se cumprimentar o irmão em Cristo com essa saudação apenas nos últimos 30 e poucos anos. Interessantemente, estava na Bíblia esse tempo todo. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa essa saudação em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e 1 Timóteo e 2 Timóteo, Tito e Filemão também, em praticamente todas as suas cartas. Nós temos também o apóstolo Pedro usando tanto na primeira quanto na segunda carta. Nós temos o apóstolo João usando na sua segunda carta. Em outras palavras, a maioria esmagadora dos livros do Novo Testamento começam com a saudação graça e paz. A ordem em que essas palavras aparecem é significativa e antes de nós entendermos porquê, a razão está na nossa própria história, no nosso próprio relacionamento com o nosso Deus. Antes de poder haver paz genuína com Deus e com o nosso próximo, precisa haver uma resposta à graça de Deus, aquilo que a Bíblia chama de conversão. O seu favor imerecido se manifestou sobre nós no Calvário, essa é a graça. Então a paz vem seguindo um relacionamento que agora é restaurado, ou melhor dizendo, é inaugurado através da graça do nosso Deus. A graça também nos une a Cristo, nos une aos outros. E nós precisamos demonstrar isso através da paz relacional que temos com Deus e que temos com os outros também. Essas qualidades especialmente necessárias hoje em dia nas nossas igrejas são produzidas somente através do nosso Deus. Sem Ele, não há graça e não há paz. Os homens podem tentar falsificar, podem tentar criar tipos humanos dessas coisas, mas não aquela que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 14, nós vemos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a origem da graça de Deus, a origem do favor imerecido. Queridos, um Deus que não precisava ter feito nada pelo homem perdido. Um Deus que, quando em Gênesis 3, os nossos antepassados caíram em pecado, podia simplesmente ter dado as costas. Manifestou a sua graça por toda a história da humanidade e essa graça culminou na pessoa do Senhor Jesus. Em João, capítulo 14, 27, o próprio Jesus nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, aquele que nos trouxe a graça nos possibilita a verdadeira paz. O versículo 8 do capítulo 2 de Efésios nos traz talvez o texto mais contundente sobre a graça de Deus. A maioria dos cristãos provavelmente já decoraram esse texto, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Em outras palavras, vocês são salvos única e exclusivamente por um favor imerecido. Não há mérito, não há participação, não há nenhuma glória para mim ou para você. E o texto continua: por meio da fé, e isto não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Outro texto interessante é Romanos capítulo 5. Se você juntar o que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, com o que diz Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, você tem a força, o poder dessa saudação que começa as cartas paulinas, as cartas petrinas e uma joanina. Por quê? Porque essa saudação é como se fosse um resumo, como se fosse a essência do Evangelho, da obra que foi feita no homem e a consequência dessa obra. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. As duas coisas estão unidas, queridos. A graça de Deus nos traz a presença do Senhor, nos possibilita, nos propicia um relacionamento. E essa graça também agora nos dá a paz, primeiro com Deus, porque éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus. E agora nos atrai para estar próximo dele, em relação com esse Deus maravilhoso, em paz com ele e paz possível com o nosso próximo também. Se você ainda não experimentou a graça e a paz que o Senhor Jesus pode oferecer, eu desafio você a essa noite, essa manhã, essa tarde, onde você estiver, orar e dizer: Senhor, eu quero me achegar a Ti, eu quero conhecê-lo, eu quero me relacionar contigo, e eu sei que isso só pode através da graça manifestada no Teu Filho. E eu entendo que através dessa graça eu terei paz com Deus e paz com os homens também. Faça essa oração, busque o Senhor. E se você, meu irmão, já experimenta da graça e da paz do Senhor, deixe esta graça, deixe esta paz inundar, invadir todos os relacionamentos, todas as áreas da sua vida. Querido, a vida com Deus, o Evangelho, ele não é apenas uma porta pela qual nós entramos, é um caminho pelo qual nós andamos também. Serve para o começo da nossa vida com Deus, serve para toda a nossa vida com Deus. Assim, não há como não terminar a graça e a paz do Senhor Jesus.